E aí na rodada seguinte, né? O primeiro jogo que eu não entendi nada, um clássico às 11 da manhã, né? Os gênios do É. futebol. Corinthians recebeu o Santos e não teve muita conversa pro Santos, não, né? O que, que você achou aí desse jogo? E também queria que você comentasse do fato do jogador lá, não sei o nome do cara, um garoto, foi expulso por comemorar na Ter torcida. Eu sido sei que é uma expulso, né? regra que existe, mas na verdade não é uma regra, é uma recomendação, né? Eu queria saber que você É. fala, porque esse final de semana aí foi meio. Eu acabei de receber um outro vídeo de um outro jogador que, que deu um Do drible e Palmeiras, foi né? expulso. Tipo, Teve um lance aí eu vi agora há pouco na Neymar fez um televisão, lance lá na França, não tomou cartão, foi repreendido. Daí não sei lá o que, que ele falou pro juiz. Depois ele tomou cartão. E aí, estão querendo acabar com o pois é, futebol? Como é que é? estão querendo não, desse jeito eles vão conseguir, né? Porque é um absurdo o que aconteceu, né? Eu tava vendo agora há pouco na televisão também o time sub-14 do Palmeiras, um garoto também meteu uma lambreta lá, o juiz parou o jogo, ele parou o jogo na hora, ele deu falta e deu cartão amarelo contra o Porque atacante não do vale dar Palmeiras, drible assim. mais? É, então, não, você está debochando do adversário, aí vocês estão querendo acabar com a alegria do futebol, porque se a gente reclama, a gente fica reclamando aqui, batendo na tecla que jogador não tem mais amor à camisa, que jogador só pensa em dinheiro. Se você tirar mais isso do cara, é aí que eles só vão pensar em dinheiro mesmo. Porque se o cara não pode mais se divertir jogando bola Aí. ali dentro, o que que vai sobrar? Sobra o quê, né? Não sobra mais nada. Então, o que aconteceu no domingo de manhã lá na Arena Corinthians foi um completo absurdo de um árbitro experiente, né? Não é um árbitro jovem, é o senhor Luiz Flávio de Oliveira, irmão do Paulo César de Oliveira, comentarista de arbitragem da Rede Globo. São dois caras super Experiente, mas adora experientes. fazer besteira Ele não também. tinha, não tinha necessidade assim. O juiz também quer aparecer, né, Mário? Também tem essa, né? É claro que existe a recomendação, mas, cara, quem escreveu essa regra, tenho certeza que nunca fez um gol na vida. Porque esse é o momento mágico, esse é o momento do futebol. Pô, é um moleque que vem da categoria de base, tá disputando posição, né? Vai ser vendido, se não vai. Mas daqui a pouco o Pedrinho volta do pré-olímpico, a posição é dele. Sim. Então, pô, o moleque tá ali, tem 18 anos de idade, tá ganhando a oportunidade do time profissional, um clássico. Ele faz o gol, ele vê aquela torcida na frente dele, pô, não tem como, filho. Ele vai lá. Ele tem que deixar o cara extravasar, é o momento dele. Aí não, aí o juiz vai lá, estraga um espetáculo, né? Dá o cartão vermelho. E assim, o Corinthians pode agradecer porque o Santos estava super desfalcado. Porque se o Santos tivesse ontem com o Marinho, com o Soteldo e com o Carlos Sanches, três jogadores que Sim. fizeram uma baita falta para o time do Santos. Era outro jogo, o Corinthians com um a menos. Como o Santos era um time super desfalcado e o jogo meio que já estava resolvido também, o time muito superior, realmente, não teve tanta influência ele ser expulso. O Corinthians até criou chances com um a menos, incrível assim. Mas voltando um pouco para o começo do jogo, esse começo de temporada para o corintiano tá de altos e baixos, né? Porque estreia fazendo um 4-1, aí você cria uma expectativa que um novo treinador realmente foi uma aposta acertada, que esse é o futebol que o corintiano quer, que agora só vai dar espetáculo, aí vai para Campinas, perde o jogo, aí você já dá um passo atrás, não sabe se é isso, se não é, como é que perde da Ponte Preta. Teve gente aí com saudade do Carille, porque no jogo do Carille o Corinthians jamais teria tomado aqueles dois gols, porque não ia sair tocando com o goleiro e sair tocando daquele jeito na linha defensiva. Então, teve gente que já ficou com saudade do Carille, né? Aí, quando joga com o Santos, volta a ser aquele time de imposição, um time com troca de passe, um time mais ofensivo, bem mais atrativo
de se assistir. Realmente o Corinthians deu um baile no Santos, né? Eu acho que teve as duas coisas. O Santos estava muito desfalcado, é um começo de um trabalho de um técnico português que não conhece futebol brasileiro, mal conhece os seus próprios jogadores. Então, mas teve o lado do mérito do Corinthians também, que a gente não consegue ainda analisar e decretar o trabalho do Thiago Nunes, mas a gente, como eu disse no primeiro Derbycast, a gente já consegue enxergar ideias, né? E as ideias realmente estão ali. O Corinthians com muita troca de passe, o Vitor Cantilho, que eu falei que foi importante no jogo contra a Ponte Preta, fez uma partidaça contra o Santos, ele dominou o meio do campo e várias vezes fazendo essas inversões de bola, né, do meio para a esquerda, do meio para a direita, a bola sempre passando no pé dele, parece que ele tem muita qualidade mesmo. E aí, quando o Corinthians ataca pelo lado direito, com as subidas do Fagner, quando o Fagner está afim de jogar bola, as coisas acabam acontecendo. O Bocelli também muito bem, começo de temporada fantástico do argentino, alguém que eu sempre defendi como titular. Eu não sei como, no jogo do Fábio Carille, ele era o terceiro reserva do ataque. Sim, é algo que não dá para entender, porque a bola que o Bocelli mete para o Janderson fazer o segundo gol é de alguém que tem visão diferente dos outros, é alguém que sabe jogar bola, é alguém que, né, sabe meter uma bola em condições para um outro jogador finalizar. Ele não fez gol, mas ele teve participação efetiva nos 2 gols do Corinthians. O primeiro foi do Everaldo, o segundo, apresentação muito boa do Corinthians, assim. E é importante isso porque os primeiros jogos contra a Botafogo de São Paulo e contra a Ponte Preta pouco importa, porque o nível de exigência não é tão alto. Agora, quando você pega um Santos, talvez esse é o nível de exigência que você vai ter ao longo do ano, né? De Campeonato Brasileiro e tal, por mais que o Santos estivesse desfalcado, mas o Corinthians fez a sua parte. A sua parte ele fez. Foi um jogo de imposição, onde o Corinthians dominou o meio do campo, sempre jogando no campo adversário, adiantou suas linhas, sufocou o Santos pouco, principalmente no primeiro tempo, o Santos não fez absolutamente nada, e aí depois que o Janderson foi expulso, logo a 1 minuto do segundo tempo, foram 45 minutos com um homem a menos, e é natural que o Santos subisse um pouco seu time, o Corinthians também se retraísse. Importante é isso, né? É um time ter equilíbrio. Nem só muito retrancado e nem só muito ofensivo, jogando com linha alta e posse de bola toda hora. Eu já falava no ano passado que ou era muito Fábio Carille, Mano Menezes, Tite, o futebol brasileiro, ou era Fernando Diniz, Sampaoli. A gente não tinha esse meio termo, e eu falava que o Thiago Nunes, ao meu ver, na minha opinião, era o treinador que encontrava esse melhor equilíbrio. Ele não fica agarrado em nenhuma das formas. Eu acho que isso é muito importante para um time, né? Ele saber que conseguimos jogar dessa forma, com posse de bola, sendo ofensivo, mas vai ter momentos do jogo também que a gente precisa estar preparado para um jogo mais reativo, um jogo mais de marcação, um jogo mais ao seu gol. Eu acho que o Corinthians fez isso nesse jogo contra o Santos. Um time no primeiro tempo atacando muito e, pelas circunstâncias da expulsão, o outro time mais conservador, mais se protegendo no segundo tempo. Uma vitória importante para dar confiança, principalmente para o torcedor, e um time que jogou bem, assim. Então a expectativa é que o time melhore no decorrer. De Corinthians, que tem um jogo super importante já quarta-feira, já podemos dizer que é o jogo mais importante do ano, né? Porque vai definir muita coisa. A pré-Libertadores começa para o Corinthians quarta-feira, o primeiro jogo lá no Paraguai contra o Guarani do Paraguai, equipe que já eliminou o Corinthians numa oitavas de final. O Corinthians se classificou em primeiro do seu grupo naquele ano, enfrentou o Guarani, que era o segundo. Teve o diretor do Corinthians dando graças a Deus que o sorteio foi muito bom, que vamos pegar o Guarani, e aí o Corinthians acabou se dando mal, e muito mal. O Tite era o treinador do Corinthians naquela oportunidade. Então, é bom, né, ficar de olho aberto, é bom não subestimar, o jogo vai ser importante. Vamos ver como que o Thiago Nunes vai desenhar essa equipe, porque o titular da direita ali era o Ramiro, ele se machucou, parece que não joga. Eu não tenho essa informação de qual é a gravidade
do Ramiro. Mais importante foi a volta do Everaldo, que fez um gol contra o Santos. Então ele pode repetir o mesmo time que ele jogou contra o Santos, com o Everaldo na esquerda, Janderson na direita, Luan centralizado, o Bocelli lá na frente. Mas se tem algum destaque efetivo que a gente pode dizer nesse começo de temporada, é realmente o colombiano Vitor Cantillo, volante. Parece que é uma contratação acertada da diretoria. É um jogador diferente mesmo, que parece que veio para assumir a camisa de titular e não sair mais do time. Beleza. Temos o Thiago Nunes falando sobre esse jogo também, né, Marião? Depois eu só queria fazer umas perguntas aí sobre a Libertadores, mas antes vamos escutar o Thiago Nunes, que ele dá um panorama aí do jogo dele, o que ele viu, o que ele achou. E contra o Santos, né? Eu falei Ponte, né? Eu falei errado. Isso. Santos. Boa. Manda aí. A gente fez uma grande atuação. Uma grandíssima atuação. E passou por todos os momentos do jogo, né? Porque não só o início fulminante, mas a própria maturidade de controlar, né? Quando baixou um pouquinho a pressão, a parte física pegou ainda no primeiro tempo, conseguiu ficar mais com a bola do que ser tão incisivo e descansar boa parte do primeiro tempo com a bola. E através disso, né, conseguiu até, inclusive, criar chances de ampliar o placar ainda no primeiro tempo. Nós voltamos do intervalo com algumas situações bem desenhadas, né, de ataque à última linha defensiva do Santos. Conseguimos fazer logo o segundo gol numa situação que foi bem treinada, vem sendo treinada de algum tempo, que são esses movimentos de infiltração, com a saída do Mauro. E a partir daí, infelizmente, houve a expulsão, mas o que eu gostaria de ratificar é que a gente não tomou gol, né, como você bem afirmou, mas eu prefiro olhar pelo prisma de que a gente fez gol em todos os jogos, né? E se a gente continuar fazendo mais gols que estamos sofrendo, consequentemente a gente vai estar mais próximos da vitória. Então é isso aí, Diegão. Thiago Nunes falou. E você concorda com ele? Bom, uma coisa é Sherlock Holmes, né? Ele falou, se a gente fizer mais gol do que toma, a gente ganha o jogo. Porra! Não, porque essa foi uma pergunta do repórter, né? Falando que, bom, pelo menos foi o primeiro jogo nessa temporada corintiana que o Corinthians não sofreu gols. Claro que uma pergunta até importante, porque o torcedor do Corinthians foi acostumado a uma equipe sofrer poucos gols, mas a gente sabe que é um novo modelo de jogo e é um jogo que você fica mais exposto mesmo. Se você se propõe a atacar, adiantar sua linha defensiva para marcar lá em cima, claro que você vai dar espaço para o adversário. Então o Corinthians estava sofrendo gol em todos os jogos. Mas ele também voltou a salientar aí que importante mesmo é que o Corinthians estava fazendo gols todos os jogos, e ele prefere olhar por essa perspectiva, né? A perspectiva ofensiva da coisa. É claro que é o sonho, o mundo ideal é um time que faça 1, 2, 3 gols por jogo e não sofra nenhum, mas sabe que a nossa realidade aqui é outra, o nível de qualidade também é outro, então por isso que ele foi por essa linha, né? Bom, se eu estiver fazendo mais gols do que eu estiver sofrendo, para mim é o suficiente. Por enquanto, tá dando certo, né? Eu acho que concordo com o que ele disse aí, o time teve uma ótima atuação, grande atuação do Corinthians, acho que o treinador deve estar bem satisfeito, a gente não tem nem um mês ainda de preparação, mas é visível no time que é outro jogo, né? É outro Corinthians, é outro time, o comportamento dentro de campo é diferente, as tomadas de decisões são diferentes, né? A gente não vê tanto chutão mais como a gente via antes, muita ligação de... Agora é o time mais paciente, o time que troca passe mais curto. Claro que ainda não tem entrosamento, não tem entendimento dos jogadores também, e isso aí vai vir com o tempo. Mas o importante é ver as ideias, né? E as ideias, eu acho que o torcedor do Corinthians está vendo, e eu digo por mim, assim, eu estou confiante, eu acho que por mais que o Corinthians precise de contratações, eu acho que o Corinthians tem suas limitações, é um elenco ainda que tem algumas carências e deficiências, mas se a gente levantar
fazer um famoso cara a cara, Marião, do ano passado, o Atlético Paranaense do Thiago Nunes e o Corinthians, a gente não via muita diferença. Então, é bom quebrar essa máxima, né, de dizer que um time só é bom quando ele tem bons jogadores. Cara, o técnico, eu acho que quando o técnico é bom, ele consegue fazer jogadores comuns, num contexto coletivo, produzir algo interessante. Então, eu lembro que eu fiz essa brincadeira com outros amigos, falava, pô, quem é melhor? É o Santos, goleiro do Atlético Paranaense, ou é o Cássio? É o Cássio. Quem é melhor lateral? É o Madison do Atlético Paranaense ou é o Fagner? É o Fagner. Quem é melhor? Thiago Heleno ou o Gil? Diga-se de É o Gil. passagem, esse Quem é Fagner melhor? merecia ter sido expulso, né? A gente já vai falar dele. Então, assim, você fazendo Sim, um sim. cara a cara, o time do Atlético Paranaense, por individualidade, ele não era superior ao do Corinthians. Só que o time era muito melhor que o do Corinthians. E aí está o trabalho do técnico, né? Então, para você ter um time de futebol interessante hoje, eu acho que não necessariamente, claro que ajuda, é óbvio, mas não necessariamente você precise ter unicamente jogadores de ótima qualidade. E eu acho que o trabalho do Thiago Nunes foi reconhecido pelo Brasil inteiro por conta disso, porque ele pegou jogadores que eram tidos como comuns e transformou num time muito bom, num time muito entrosado, muito interessante, muito organizado, e eu acho que ele pode fazer a mesma coisa no Corinthians. Vai faltar qualidade, se fechar o elenco dessa forma que está, vai faltar qualidade, mas eu acho que o torcedor está bem confiante no que ele está vendo, pelo menos nesse início, né? O primeiro clássico, a gente sabe que para técnico novo é muito importante ganhar os clássicos, né? Porque Isso é é uma ali que coisa ele que eu se ia falar. firma. Se tivesse perdido pra Ponte Preta, perdido pro Santos ontem, que perdeu pra Ponte Preta, certo? Num jogo que já estavam metendo, falando, desse jeito não vai dar certo. Aí se tivesse perdido Sim, pro Santos, e vamos dizer, perdesse o primeiro jogo pro Guarani lá, não sei nem de onde é o Guarani, Paraguai, né? Aí ia isso. ficar, tipo assim, o que eu penso é o seguinte, esses técnicos novos, modernos, no futebol brasileiro eles sofrem muito com isso. Se ele perde 3 jogos, em um desses jogos sendo um jogo importante da Libertadores, eu não sei se no jogo de volta ele seria o técnico ainda. Talvez no Corinthians, porque não tem tanto a cultura de trocar treinador, mas ia ficar apertado pro Thiago Nunes, não ia não? Ah, ia, com Mas, certeza. Aqui o cara tem que se provar em todo jogo, né? E assim, e como o nosso calendário é uma loucura, ele não tem nem mais tempo de treinar. Então, sim, só vai, né? Só vai, porque, pô, é quarta, domingo. Ele perde quarta contra a Ponte Preta, aí ele perde domingo contra o Santos. Cara, se ele perde de novo no Paraguai, e ele não cai. E ele não cai, mas assim, mas já começa a ficar num clima muito ruim, mas muito ruim mesmo, assim, é muito difícil, cara. É muito difícil. Não tem outra, né, Marião? Você porque tem o que jogo. ganhar para você manter, Sim, o jogo manter da o emprego. Ponte foi claramente, tipo assim, vamos dizer assim, botaram tudo praticamente na conta dele porque foram erros de saída de bola do estilo É, de jogo dele, né? Então é complicado pra esses isso. caras assim se manterem. Precisa mesmo do resultado. Então, no fim, pra ele caiu muito bem essa vitória sobre o Santos desfalcado, ou seja, foi uma vantagem aí pra ele, né? Ele deu, O ele que deu eu não sorte entendo, também, o que eu né? penso. De pegar um Eu ouvi Santos gente. todo Você sabe que remendado. eu não sou a favor desse negócio de poupar jogador, não sei o quê. Mas o que eu vi muita gente falando é isso Uhum. aí. E aí, valeu? Você acha que se chegar lá no Paraguai e faltar perna pros caras, vão meter, tipo, também jogou titular contra o. Nem sei se jogou titular, contra o Santos. Você acha que deveria ter poupado o jogador? Eu acho que não. Eu acho que nesse início, principalmente, os caras precisam jogar.
precisa pegar o ritmo, e como ele tá numa montagem de time novo, esses caras precisam jogar o quanto mais possível. Cara, se machucar, é da profissão. Agora, eu acho que você não pode recriminar o cara por estar tentando. E ele também, eu já vi uma declaração do Thiago Nunes, ele também é contra, ele não é a favor desse negócio de ficar poupando toda hora, não. Ele acredita em outra coisa, né? Cara, se machucou, se faltou perda, são coisas que o jogador está sujeito. Agora, ele não pode se privar da preparação por uma coisa que nem Isso que eu acho. Os caras aconteceu são meio ainda, né? videntes. O Tipo, cara eu vou nem tirar se. esse jogador pra ele já tá bem no outro jogo. E você nem sabe se vai acontecer alguma coisa ou não. Não, a Sim, fisiologia, assim, sim, ela pode até mas te aí sim, determinar alguma coisa. fisiologia. Olha, ele tem uma probabilidade, mas ela não consegue também atestar com 100% de certeza que vai acontecer. É uma probabilidade, olha, o cara tá com 80% de risco de lesão. Tudo bem. Só que eu preciso dele para ganhar Vai um pro jogo? jogo, Preciso. Ele exatamente. vai pro jogo. Ah, eu vou poupar o cara, e aí eu não ganho o jogo. Legal. Eu poupei o cara, eu não ganhei o jogo. O que eu arrumei nessa? Eu arrumei um cara inteiro. Pô, que legal. Você tá eliminado da competição com um cara inteiro aí no teu treino. Pra quê? Eu não preciso disso, né? Então, eu não tô assim, pode colocar, cara, não tem essa. E como é uma montagem nova, um time novo, esses caras precisam jogar o máximo possível. Falando do Sim. Fagner, pra gente não perder. É, ele exagera, né? Isso aí tá bem claro. Já viu algumas entrevistas do Fagner, ele falando que, como ele era muito pequeno e ainda é de estatura, ele falava que, como ele jogava na defesa e ele era muito baixinho, ele precisava chegar mais firme de uma maneira que, se ele se Certo. pusesse, né? Uma imposição física, olha, eu tô aqui por cima de mim, você não vai passar. Por embora que você ache que eu sou baixinho, que eu não sou de. Eu entro firme, eu jogo firme, tá? Agora, existe uma distância entre jogar firme, jogar duro e jogar de forma desleal, né? O Fagner ele exagera, não é sempre, que fique bem claro. Eu gosto muito dele. Fagner, para mim, talvez seja o melhor lateral direito que eu vi no Corinthians, talvez seja o Fagner. Entre ele e o Rogério, ex-Palmeiras, talvez os dois melhores laterais direitos que passaram pelo Corinthians que eu vi. Agora, o Fagner, eu sou um fanzaço dele. Só que ele exagera e muitas vezes ele passa do ponto. Ontem, no Clássico, porque ele desvia a bola no primeiro momento e depois ele levanta o pé no final do movimento, né? Ele não tem a menor necessidade de levantar aquela sola da chuteira no final do movimento, porque é uma proteção que ele tá fazendo para ele, só que também ele está colocando em risco a integridade física do adversário, então tá errado. E ele já limitou um jogador, o Ederson do Flamengo, né, a ter anos mais de carreira. Foi uma lesão muito séria e foi numa entrada dura do Fagner. Isso não é bom para a carreira dele, né, ser marcado por isso. E muitas vezes existe essa crítica das outras torcidas que os árbitros são condescendentes Sim. com a virilidade, eu vou colocar assim, não violência. Eu não acho que o Fagner é um cara maldoso e violento. Eu acho que ele exagera em alguns lances, Mas se fosse principalmente. um Felipe Melo, nossa senhora, iam mandar sair de camburão do estádio. Eu concordo que tem dois pesos e duas medidas em várias situações, e eu acho isso que não deveria ter. Mas né? Porque é, Não, é um é absurdo. Você difícil. O expulsar que um não cara pode, porque ele o que não comemorou o pode, gol e depois. não. O que não pode, Mariel, é você colocar em xeque a pessoa, sabe? E eu vi muita gente massacrando a pessoa Fagner, a sua personalidade. Você pode falar o que você quiser quanto o jogador. A partir do momento que você está ferindo a pessoa, está falando que o cara é maldoso, que o cara é. Não vou falar as palavras aqui, né? Sim. Mas você sabe o que eu estou dizendo. Agora, deveria ser punido? Eu acho que deveria também. E eu acho que aquele lance lá é passível de expulsão.
Agora, não dá para chegar e falar que ele é maldoso o tempo todo, porque ele não é. O que eu vejo, assim, como torcedor, o Fagner é um cara pequeno. Em muitos lances, se ele não der um carrinho, ele não vai chegar na bola, porque a passada dele é mais curta que a do cara. Então, qual é o recurso que ele adota? Ele dá esses carrinhos, ele chega muito firme. Só que é aí que eu falo, o que ele levantou de sola, ele não Exatamente. precisava. Ele podia ter mantido o pé dele rente ao gramado. Ok, você deu um carrinho na bola, você tirou a bola, aí não tem discussão. E aí que eu acho que ele se perde um pouco. Eu acho que ele passa do ponto um pouco. E era passível de expulsão, sim, mas fora isso, é um espetáculo de jogador. Todo mundo queria ter o Fagner no seu time. Também não exagera, mas tá bom. Queria. Não, espetáculo de jogador não exagera. O Fagner é um espetáculo de lateral direito. Nossa. Para a realidade do futebol brasileiro, não tem lateral direito melhor que ele. São Desculpa, não, muito sem noção mesmo. não tem. Me dá um lateral direito melhor que o Fagner. Vamos lá, no Brasil, jogando no Brasil. Não tem, velho. Não tem. Ele é muito bom. Ele é muito bom, porque ele é completo. Ele é bom marcador e ele sobe muito bem ao ataque. E no futebol brasileiro não tem esse cara. Ou o cara é bom lá na frente Ele, e se ele, né, se lá ele atrás. tomasse os cartões que ele merecia, você não falaria isso. Porque ele ia jogar um jogo sim e um não. Pode ser, mas se ele tomasse, talvez ele dava uma segurada. Vamos ver. Você não acha? A arbitragem tem que começar a resolver. Pois é, eu Eu não também tenho nada acho. contra o cara. Não acho que é exatamente isso. Da pessoa, eu não sei se é da personalidade ou não, mas que ele faz umas faltas que, pelo amor de Deus, se fosse qualquer outro, só crucificariam. Ele deixa se passar. Mas por Mas que aí. deixam passar? Hã? Por que deixam passar ele? Não sei. O que você acha? Não sei. Provavelmente porque joga no Corinthians. Ah, não. Mas, Ah, não. Não vem com essa. olha a entrada que ele deu no cara ontem, velho. Olha que o juiz, olha que os caras falam que tem esquema Corinthians. Olha que o cara expulsou o moleque ontem. Não, mas eu tô falando que a arbitragem é horrível também. Agora Não, eu ruim pra não todo sei, mundo. mas olha com um jeito diferente. Você concorda comigo? Se é um Felipe Não. Melo da vida, Se é o Felipe Melo, sim, entrando numa porque bola dessa. porque o Felipe Melo é queimado, né? Então, é isso que eu tô falando. Não tô falando, brinquei por causa de time, mas tô falando por jogadores. Se é um jogador, outro jogador, eles iam dar vermelho de longe. Podia nem ter encostado e já tomava vermelho. É possível. É possível. Mas a arbitragem, não vou entrar nesse assunto de novo, porque a gente sabe que é ruim pra caramba. Todo E mundo, aquilo, talvez. se tivesse o VAR ali, talvez pouco mudasse mais. também, né? Talvez sim, é o que eu falei aqui, eu não estou defendendo ele, eu tô falando que ele exagera, que era passível de cartão vermelho. Ele corre risco sempre, né? Ele sempre corre risco. E não é porque ele é protegido, tem vezes que ele é expulso também. São poucas, é verdade. Sim.